No vídeo de agora, nós vamos trazer bastidores do possível interesse do Flamengo na contratação do atacante francês Martial. E o que a gente vai trazer agora é que esse oferecimento não foi agora, depois da lesão do Pedro. Pelo contrário, isso aconteceu no começo do ano. E nós vamos falar também quanto o atacante quer receber com luva e salário para poder fechar com algum clube, ele que está livre no mercado. Nós vamos trazer os bastidores dessa situação envolvendo o Flamengo e o atacante francês Martial, e tem também Marcos Braz dando entrevista à Flá TV falando sobre a possibilidade de contratar um atacante justamente para suprir a ausência do atacante Pedro, que vai ficar um longo período longe dos gramados. Tem também uma entrevista do Alexandre Matos contando algo que eu particularmente já imaginava, mas quando é um dirigente de um outro clube, no caso o Cruzeiro, falando sobre o Flamengo, chama a atenção. E é mais uma resposta para aquela pergunta: de onde vem o dinheiro do Flamengo? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações. Eu vou começar falando do Alexandre Matos, atual diretor do Cruzeiro, e ele deu uma entrevista ao meu amigo Samuel Venâncio, jornalista que acompanha o dia a dia do Cruzeiro, ele falando sobre a parceria com a Adidas e ele contando uma história que, repito, eu falei na introdução, eu já imaginava, mas quando é um dirigente falando, chama muita atenção. Dá uma olhadinha nesse corte aí, na participação do Alexandre Matos, lá no Samuca TV, do meu amigo Samuel Venâncio. Olha o que ele falou. Ele falou alguns números. Ele falou assim, ele nem falou do Cruzeiro. Ele falou, porque o Adidas, eu conheço o pessoal da Adidas do Palmeiras. Então ele falou comigo, quando vocês forem campeão brasileiro, o Palmeiras vendeu, e foi um dos recordes, se não me engano, 600 mil peças. Quando a gente foi campeão brasileiro em 2018, Palmeiras com a Adidas. Chuta quantas peças o Flamengo vende no ano. Fala um número aí. Tô falando Palmeiras que tem 600 mil que o Palmeiras vendeu. Terceira torcida do Brasil. 1 milhão. 1 milhão, né? Todo mundo fala 1 milhão. Né? 2 milhões. Puta que pariu. O Flamengo vendeu 2 milhões de camisas. Caramba. Então, é por isso. Entendeu? É por isso. É outro número, é outra realidade. Pois é, para aqueles que se perguntam de onde vem o dinheiro do Flamengo, essa é apenas mais uma resposta. Vocês acham que é fácil um clube vender 2 milhões de camisas? Vocês acham que é fácil? Lembrando que nesses 2 milhões de camisas não estão contabilizadas, obviamente, aquelas camisas piratas que são vendidas por aí e que o Flamengo, obviamente, não tem direito a nada e muito menos a Adidas. E eu mandei esse corte para um dirigente do Flamengo, responsável pela negociação com a Adidas, e ele respondeu o seguinte: é isso, meu amigo, fora o fato de termos royalties bem agressivos e um mínimo garantido correspondente ao tamanho do Flamengo. Então, pessoal, vocês que questionam o contrato do Flamengo com a Adidas, vocês podem criticar o que for, mas esse contrato foi muito bem feito para o Flamengo ganhar muito dinheiro. E foi o Alexandre Matos que falou, não foi um dirigente do Flamengo, nem ninguém da Adidas. O Alexandre Matos revelando: 2 milhões de camisas do Flamengo foram vendidas. É isso mesmo. É muita coisa, é muita coisa. Antes de ir para o próximo assunto, que é sobre a contratação ou não de um atacante para a vaga do Pedro, eu quero dar um recado aos torcedores do Corinthians. Eu fiz um vídeo recentemente, tem até um corte meu que está viralizando aí, que eu falei ontem no SBT Sport Rio, sobre o absurdo que é a postura do Corinthians diante da saúde financeira. O clube deve a muita gente e está fazendo contratações de peso. É basicamente o seu amigo, fazendo essa analogia que eu sempre gosto de fazer, que deve a Deus e o mundo aí, está viajando, comprando carros de luxo. É basicamente isso. O Corinthians, nada mais, nada menos, vai investir mais 70 milhões aí para contratar o atacante holandês Memphis Depay, que foi até especulado no Flamengo. O Flamengo em nenhum momento cogitou na contratação desse atleta. E eu vejo muita gente me xingando, muitos torcedores do Corinthians. A verdade tem que ser dita. A verdade às vezes dói. É muito fácil. E aí eu tenho que ler o seguinte: a culpa é de quem negocia com o Corinthians. Não, meu amigo. Isso é uma inversão de valores. Você está culpando a vítima. A culpa não é quem negocia com o Corinthians. A culpa é do Corinthians.
E repito, eu não vou deixar de falar aquilo que eu penso, ainda mais nesse caso, que eu acho muito difícil alguém pensar diferente. O torcedor, entendo pela paixão. Agora, qualquer pessoa sensata, se parar e analisar, não é certo o que o Corinthians está fazendo, sobretudo com o Cuiabá. Porque o dinheiro da compra do Mateuzinho junto ao Flamengo, que deve ao Flamengo, não vai salvar a vida do Flamengo, muito pelo contrário. Entre aspas, isso é mixaria para o Flamengo. Agora, para o Cuiabá, faz total diferença, sim, não ter o jogador, que no caso é o Ranieri, e ainda não ter o dinheiro que, teoricamente, teria que receber do Corinthians. Mas vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo, e a entrevista à Flá TV neste sábado, no intervalo da partida entre Flamengo e Madureira, pelo Carioca Sub-17, lembrando que o Flamengo venceu esse jogo por 2-0, Marcos Braz estava presente e falou com a Flá TV, e ele estipulou o dia 9 de setembro como definitivo para decidir se o Flamengo buscará ou não um novo centroavante, para a vaga do Pedro, obviamente. Abre aspas. A janela praticamente acabou e as restrições são enormes. Para você fazer uma contratação hoje, depois que a janela fecha, você só pode contratar se o jogador já estivesse em contrato antes do fechamento da janela. Quando você vai analisar isso aí, são pouquíssimos os jogadores que estão sem contrato e que você entenda que esses possam de fato resolver o seu problema. Tem muita especulação. Nós nem acabamos de apresentar os jogadores que contratamos. Mas depois que teve a situação no Pedro, acho que é obrigação nossa a dar uma checada e conversar com o técnico e a comissão para ver se de fato é necessário uma reposição. E, além de pesar o preço e condições que podem fazer o Flamengo desistir de uma nova contratação, Braz também citou a presença dos jogadores que já estão no atual elenco para essa posição. No caso, Gabigol, Carlinhos e também Bruno Henrique, que pode fazer essa função. E ele disse, importante dizer que temos 3 jogadores nessa posição ali. Tem um jogador que sempre resolveu nossos problemas, todos, que é o Gabigol. Tem o Carlinhos, tem o Bruno Henrique, que pode fazer o 9. Tem muita especulação, muita conversa fiada, mas é obrigação nossa estar atento ao mercado e ver o que é melhor para o Flamengo. A gente com calma vai decidir isso, até terça-feira. E um desses jogadores especulados no Flamengo é a do Anthony Martial, o francês. Para quem não sabe, é um jogador de 28 anos, tá bom? Ele não atua desde dezembro, foi quando ele jogou pela última vez pelo Manchester United, um jogador que, de fato, está sendo muito especulado pela torcida do Flamengo, muita gente pedindo a chegada desse atleta. A questão é o seguinte, o próprio Marcos Braz falou aí que o clube precisa ter responsabilidade financeira. E precisa ter, porque o que esse jogador está pedindo chama a atenção. E a gente precisa analisar que a contratação do jogador para suprir a ausência do Pedro não é apenas até dezembro. Esse jogador jamais vai assinar um contrato curto, pelo contrário, ele vai pedir um contrato longo. E será que vai valer a pena ter esse jogador futuramente? É o mesmo caso do Carlinhos. Gente, na boa, contrato de 3 anos com o Carlinhos não fazia o menor sentido e não faz o menor sentido até o momento. Tanto é que o Carlinhos está no elenco e a gente está discutindo se o Flamengo tem que ir buscar outro jogador ou não. Eu acho que deveria buscar sim um outro jogador, se a janela de transferência tivesse aberta. A janela de transferência está fechada. Fechou. São apenas jogadores que estão livres no mercado, sem contrato com nenhum outro clube, que podem fechar com o Flamengo nesse momento ou com qualquer outra equipe do futebol brasileiro. Então as opções são mínimas. Tanto é que estão especulando Anthony Martial, um jogador que não entra em campo desde dezembro. Tudo bem, 28 anos, é jovem, mas não entra em campo desde dezembro, gente. É muito tempo. Um jogador que começou no Lyon, passou pelo Mônaco, chegou ao Manchester United em 2015, depois teve uma rápida passagem por empréstimo pelo Sevilla em 2021, voltou ao Manchester United. Na última temporada 2023-2024, fez 19 jogos, 2 gols e 1 assistência. Está livre no mercado. Mas a possibilidade o nome desse jogador não chegou à mesa do Flamengo agora, após a lesão do Pedro. E eu fui apurar bastidores dessa situação. É o seguinte, ele tem um empresário oficial que cuida da carreira dele há muito tempo, que se chama Philippe Lombellet. Acho que é assim que se pronuncia. Provavelmente ele é francês por ter esse nome também. Mas o nome dele é indicado ao Flamengo por um agente autorizado pelo jogador a trabalhar o nome dele aqui no futebol brasileiro desde fevereiro.
desde fevereiro que esse agente está oferecendo o Anthony Martial ao Flamengo. E agora, depois que teve a lesão do Pedro e com a janela de transferência fechada, esse empresário novamente ofereceu, indicou. O Flamengo, como disse o Marcos Braz e até mesmo o Bruno Spindel recentemente numa entrevista coletiva, consulta, é normal. Tem nomes oferecidos, o Flamengo consulta, beleza. Ele quer quanto? Ele aceitaria quanto tempo de contrato? E aí, só para conversar, esse representante do Anthony Martial disse, olha só, o custo dele seria esse aqui, e eu apurei. Daria mais de 2 milhões de reais por mês, salário e luva. Ou seja, ele chegaria para ter o maior salário do elenco. Vocês acham justo isso também? Embora o histórico dele seja um histórico, enfim, o cara jogou em grandes clubes da Europa, Manchester United, Eurocopa 2016, Eurocopa Sub-19 2013, jogou no Sevilha. Mas é justo pagar esse valor para um jogador que nunca entregou com a camisa do Flamengo, ganhar mais que muitos jogadores que estão há muito tempo no Flamengo, roendo o osso, e um jogador que seria uma incógnita. Quem te garante que ele vai chegar e vai resolver a vida do Flamengo? Vai resolver os problemas do Flamengo, vai se adaptar rapidamente? Não é assim. Então, nesse caso, eu acho até que a diretoria está certa. Se a janela de transferência estivesse aberta, eu acho que seria obrigação o Flamengo buscar um substituto do Pedro. Mas como a janela de transferência está fechada e tem o Gabigol, que hoje tem um custo altíssimo por mês, eu acho que o Flamengo tem que cobrar do Gabigol uma performance melhor do que ele estava tendo nos últimos tempos. Quase 2 anos sem jogar bola. A minutagem que o Gabigol tanto pediu, ele vai ter agora com o técnico Tite. Será que vale a pena fazer essa contratação do Anthony Martial? Eu vou dar minha opinião. Diante dessas informações, eu gosto de informar e depois dar minha opinião. Diante dessas informações apuradas, e ele não aceitaria um contrato curto, tá? Ele está pedindo um contrato de 3 anos pelo menos. Mais de 2 milhões de reais por mês em um contrato de 3 anos, eu não toparia para um jogador que não entra em campo desde dezembro. Seria uma incógnita. Não teria nenhuma garantia que iria resolver. Como nenhum outro jogador. Só que, se fosse um jogador que tivesse ativo, jogando muita bola em outro clube, e o Flamengo fizesse a contratação, vou dar um exemplo. O Alcaraz, a chance de dar certo é muito maior. O Alexandre, a chance de dar certo é muito maior. O Michael, a chance de dar certo é muito maior. O Gonzalo Plata, a chance de dar certo é muito maior. Com o Anthony Martial, a chance de dar certo é menor. Essa é a minha opinião e eu quero saber a sua. Beijão, forte abraço, tamo junto e fui! Rapaziada, ficamos aí com o nosso giro de notícias e informações atualizadas aí a respeito do Mengão. Vênia Casagrande sempre trazendo informações importantes, primeirão, pra você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. Deixando seu like e se inscrevendo no canal. Muito importante a sua participação. Ficaremos por aqui. Um grande abraço, tchau. Até mais.